Bom dia, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os web telespectadores do Conexão Rural. E, como eu sempre digo, né, Alex, tenho absoluta certeza que a gente pode estar falando diretamente com os produtores rurais, que ainda é uma honra maior ainda, né? Graças a Deus é que a gente tem essa ferramenta, né? Para fazer o contato com esse pessoal, assim como também a gente tem o privilégio, viu, Daniel? Deixa eu te dizer os bastidores aqui, de ter a presença todo sábado de um amigo nosso, que é o Nelson Pires, e que o programa, ele nem imagina como o programa fica bom quando ele tá aqui conosco. Hoje ele chegou cedinho aqui, viu, irmão? E tá te mandando um abraço também. Um grande abraço a ele, vale aquela máxima, né, Alex? Deus ajuda quem cedo madruga, né? É verdade. E ele dormiu cedo também, né? Aí cai da cama cedo também, né, Daniel? Ah, tem que acordar cedo, senão o trem rola. E aí, meu amigo, mais uma semana, muito assunto de transição. Hoje, essa semana, de certa forma, os olhos e os ouvidos voltados lá para o Egito. Me parece que mais do mesmo lá no Egito, na COP27. Que te pareceu tudo isso aí? Fazendo um link aqui com o Brasil, esses assuntos que estão pululando aí. Alex, eu acho que a COP27 não está mostrando nada mais ou nada menos do que tem sido feito nos últimos 5 anos. Nessa pauta ambiental eu estou bastante engajado, não só por causa do agronegócio, até pela minha vida pregressa profissional, né? Como eu já te falei aqui algumas vezes. Sim. Eu administrei aterro sanitário durante 6 anos da minha vida e era exatamente uma das minhas funções nesses 6 anos era o desenvolvimento de novos negócios focado em geração de energia através dos aterros sanitários. Então é um assunto que eu tenho bastante familiaridade. Uhum. E é inegável o esforço que a iniciativa privada e o agronegócio, quando eu digo iniciativa privada, é também o agronegócio, mas não somente o agronegócio, as empresas de um modo geral, as empresas de bens, de serviços, da siderurgia, do vestuário e assim por diante, o esforço que estão fazendo para se adequar a essa nova realidade de neutralização de emissão de CO2. Então, assim, o que está sendo falado, o que está sendo discutido lá, não é muito diferente. E, evidentemente, você tocou num ponto muito importante, que foi dado uma conotação ainda maior para a participação do presidente eleito, vamos dizer assim, né? Sim. Eu não vou nem pronunciar o nome desse sujeito, então só o presidente eleito. Nesse evento, como sendo algo extraordinário. E aí é que vem a minha visão sobre isso. Primeiro, a forma como ele foi, declarando não ter usado os aviões oficiais que já estão à disposição dele, ou os voos comerciais que poderiam ter sido plenamente, mas a soberba, a arrogância e o autodeclaração de endeusamento, né, que ele faz, ele foi de carona com um grande amigo num jatinho particular. Yeah. E aí já vem as notícias de que esse grande amigo já foi um dos alvos da Lava Jato, já teve problemas, já teve uma delação premiada, e aí aparecem todos os escândalos de corrupção envolvendo esse sujeito. Então, quer dizer, já tem um prenúncio do que vai ser esse relacionamento. Do ponto de vista político, não vi nenhuma novidade do que foi dito, a não ser um blá-blá-blá de extensão de palanque político com uma visão um pouco deturpada do que é a iniciativa privada, a necessidade de se fazer as coisas acontecer e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente. Quer dizer, as coisas já estão andando, já estão se autorregulamentando, o mercado de crédito de carbono, a CPR verde, todos esses títulos que foram criados nos últimos anos estão cada vez mais sólidos, não precisa da intervenção do governo, ou seja, quanto menos o governo intervir, capaz que mais sólido e mais líquido fica. Então eu não vi nada de diferente nessa questão climática. Eu vi sim a utilização do evento como uma extensão do palanque político e com os meios ilícitos que são peculiares a esse sujeito e a forma de fazer política dessa vertente aí que infelizmente vai governar o país nos próximos 4 anos.
A impressão que eu tenho, Daniel, é que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele não aprendeu absolutamente nada com tudo que ele passou e passa a ter também uma posição, meu amigo, passa a ter uma posição de confronto até. Essa questão aí que tu lembraste bem, de pegar a carona, mesmo com as explicações que foi dadas ontem em Portugal, de que o governo Pará convidou ele, mas não podia pagar, que o outro estado lá também convidou ele, o próprio Egito, ou um outro país teria convidado ele, mas não poderia pagar. Ora, meus amigos, me parece que com todo o valor que o ex-presidente e presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva arrecadou durante a vida, e agora tem também uma herança aí recente da viúva, eu acho que ele pode perfeitamente, ou o partido, pagar as suas despesas, né? Eu acho que não pode. Eu ia falar, Alex, né? eu ia falar, por exemplo, eu não posso comprar um carro XPTO, eu vou lá e roubo. Complicado. E outra coisa, nós estamos falando exatamente disso. Recentemente liberaram uma penhora dele de 18 milhões de reais que está penhorado pelas questões judiciais envolvendo a Lava Jato. Uma pessoa que acabou de ter 18 milhões desbloqueados não pode pagar do próprio bolso uma passagem para ir fazer política internacional? Ele precisa pegar de carona com um cara que fez um financiamento ilegal da campanha dele, que ninguém está levantando isso também, mas fez uma ilegal pelas provas que já foram mostradas, e que tem uma ficha suja nos problemas de corrupção do governo desse mesmo sujeito. É para provocar. É para provocar. E a outra questão, Daniel, também é esse discurso muito vago e populista, como sempre, mas irresponsável acima de tudo, no momento em que diz que está se lixando aí para a Bolsa de Valores cair, para o dólar subir, como se isso não fosse interferir diretamente na vida de todos os brasileiros, inclusive e muito necessariamente da população pobre, né? Porque no momento que tu tem essas mudanças aí, tu passa a ter investimento cortado, tu passa a ter inflação também, e isso acaba estourando lá na ponta, né? Hoje, essa semana eu vi essa declaração e fiquei estupefato. Primeiro porque eu acho que o fato mais grave, que até o futebol, qualquer coisa aí em volta da Copa 7, é a questão desse furo do teto de gastos do orçamento para o ano que vem, né, Alex? Eu não sei se você está bem atentado a isso, mas esses tá difícil. bilhões de reais que está se propondo curar eleva a dívida bruta pública a quase 97% do PIB. Hoje nós estamos com essa dívida bruta em torno de 77%. Ela vai elevar a dívida bruta a 97% do PIB. É como se você tivesse R$100 na poupança e estivesse devendo 97. Você vai tirar o seu dinheiro da poupança, pagar suas dívidas, sobrou R$3. É isso que está acontecendo com o Brasil, com esse furo do teto. Quer dizer, se nós vendermos o Brasil inteiro, a gente paga as nossas dívidas e sobra 3 bilhões. Não é muita coisa, 3 trilhões. Não é muita coisa, tá entendeu? Então, assim, é muito grave isso, tá? Mas é muito grave isso. Não é pouco grave, é muito grave. Então, o que acontece? Tu imagina se o presidente Bolsonaro chega a propor um negócio desse, amigo. Caiu o mundo, tio. Ó, só para fazer uma nova alusão, é como se nós, pessoas físicas, vamos pegar um exemplo teu aí, Alex. É como se você estivesse devendo a sua casa, o seu carro, o seu patrimônio todo. Se você vender tudo que você tem, você paga só as dívidas, não sobra nada, sobra as cuecas, só para você recomeçar. O que acontece nesse momento? As pessoas passam de te dar crédito, as pessoas passam a não fazer mais negócio com você a médio e longo prazo, as pessoas passam a... Não é que está desconfiar de você no ponto de vista do seu caráter, porque você estando com dinheiro no bolso ou não, seu caráter é um só. Mas as pessoas passam a desconfiar do poder de realização, de realização daquele de se fazer negócio com o Alex, e você acaba ficando de escanteio. É o que vai acontecer no Brasil no próximo ano. E tu vai pagar também o juros sobre o dinheiro que tu pegar mais caro. Claro, porque o risco
risco aumenta, né? Você tem uma probabilidade de entrar em colapso do sistema econômico financeiro no Brasil. Então, para você fazer investimento no Brasil, você vai pensar 2 vezes. E emprestar para alguém que está aqui no Brasil, você vai pensar 2 vezes. Aí você vai começar a elevar esses custos. Isso é péssimo para a gente, péssimo para o setor do agro, principalmente. É verdade. É péssimo para o Brasil, porque o Brasil é um exportador de commodities, produtos de baixo valor agregado. Eu já disse aqui várias vezes, a gente é o maior produtor de soja do mundo, a gente é o maior produtor de carne de frango, né? Mas a gente exporta 1,2% das riquezas no mundo. A gente participa com 1,2% do comércio internacional mundial. Quer dizer, a gente tem produtos de baixo valor agregado, a gente deixa pouca margem de lucro. Quando você tem um encarecimento dos mecanismos de financiamento, essa margem de lucro fica ainda mais apertada. Nós estamos vivendo num ciclo positivo de commodities por causa da pandemia, por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas a tendência é que, à medida que isso for sanando, vai ter uma acomodação do preço das commodities. Como é que a gente vai ficar numa situação macroeconômica dessa? Um endividamento dívida PIB quase de 100%. A gente fica numa situação muito complicada, Alex. Ô, Daniel, e a gente, logicamente, vai falando sobre possíveis nomes aí ao Ministério da Agricultura. Eu acho que é inteligente da parte do agronegócio, nesse momento, começar a trabalhar nesse nome. Teve um que apareceu aí, nesta semana, aí, de forma bastante efusiva, de certa forma até tem... Porque política é isso, né? Política é quem aparece mais, às vezes, que é o ex-deputado Neri Geller. Mas parece que foi descartado. Teve até ontem, rolou um vídeo aí dele pegando um avião de Brasília para São Paulo, me parece, e foi muito vaiado dentro do avião. O bicho pegou com ele lá. Eu acho que esse aí já está descartado, né, Daniel? Na verdade, assim, o Neri Geller, ele já foi secretário de Política Agrícola, já foi ministro da Agricultura. Ele tem uma relação complicada com o núcleo do agronegócio do Mato Grosso. Ele é do Mato Grosso, mas ele tem uma relação complicada ali. Tem um negócio ali que, pelo que eu vejo e acompanho, assim, ele não é muito... Ele parece que ele tem uma origem política com uma determinada liderança, e que a grande maioria do agronegócio do Mato Grosso, que é o berço político dele, não tem algumas divergências com essa liderança, então acaba respingando nele. É como se o agronegócio do Mato Grosso, em sua maioria, enxergasse ele como um menino de recado dessa liderança. Que é o Blairo Maggi. Parece que esse berço é o berço da onde ele se fortalece politicamente, né? Inclusive, então, Daniel, deixa eu só... Dentro do seu estado, Alex, é como se você, Alex, fosse fazer política nacional e dentro do seu próprio estado você não fosse uma unanimidade. Você ruim. sai para o cenário internacional mais enfraquecido, você concorda? O próprio posicionamento dos Maggi também, né? Tanto do Blair quanto do irmão dele, que inclusive até agora o ano passado pagou R$1 milhão aí para um lateral esquerdo do Internacional jogar a final contra o Flamengo. No fim não jogou nada, acho que até foi expulso até. Eles têm um posicionamento contra o atual governo e absolutamente a favor do próximo governo. Tanto que Maggi, né? Ele foi, agora, não sei se foi ministro na época do Temer ou na época da própria Dilma, mas vem agora à tona umas figuras aí, Daniel, que não são palatáveis ao setor, como o nome da própria ex-senadora ou senadora Cátia Abreu, né? Que rompeu também com o setor no momento que ela apoiou Dilma Rousseff. Né? O Blairo, ele foi ministro no governo Temer. Né? Ele era senador eleito e estava com uma posição de liderança e de muito destaque já no governo Dilma, né? Mas quando houve o impeachment e assumiu o Temer nomeou o Blairo ministro. E fez um bom governo até. Ele foi, quando estourou aquele problema da carne, lembra? Que tinha aquele problema. Isso. Que teve uma divergência entre as informações e o real. Falaram que a carne brasileira tinha ácido, que estava sendo embalada em carne de papelão. Lembra que teve aquele papapá todo? Ele teve uma grande atuação. E depois foi o primeiro que pegou os dados do CAR e usou a Embrapa Territorial para desmistificar que nós brasileiros fazíamos
fazíamos agricultura em cima de desmatamento. Então eu tenho esses dois episódios aí muito fortes, e também teve uma atuação fundamental quando aquele imbecil do ministro Gilmar Mendes proibiu a vaquejada e os esportes sequestros. Ele também teve uma atuação brilhante quando houve aquela manifestação em Brasília, onde 6.000 vaqueiros fizeram o seu protesto de indignação. Ele foi muito pontual naquele momento. Então, esses três pontos me deixaram uma lembrança positiva da gestão. A ministra Cátia Abreu, ela é a protagonista da pedalada fiscal. A pedalada fiscal que derrubou Dilma tem a sua origem nos créditos subsidiados da agricultura. Os juros subsidiados, como nós chamamos, ele foi enquadrado numa operação de pedalada fiscal naquele momento. Então, ela se colocou como uma defensora da presidente Dilma e fez aquela articulação depois do impeachment junto ao STF para não caçar os direitos políticos da Dilma, que era um desejo da sociedade, que não só ela fosse empichada, como tivesse os seus direitos políticos caçados por 8 anos como forma de punição, E ela tem aquela articulação vitoriosa junto ao STF e ao ministro Lewandowski na época. Então ela ficou como malquista pelo setor. E ficou malquista também porque ela tem uma maneira de deliberar nas entrelinhas ou nas partes sociais. Eu não estou falando que é um mau caratismo, que é um desvio de caráter dela, mas ela é uma pessoa dura. Ela é arrogante demais, é muito arrogante. Ela é uma pessoa dura, uma pessoa que não articula, vamos dizer assim, hoje está muito em voga isso, falam que o atual presidente é muito mal educado, não sei o que lá, papapá. Ela tem um jeito semelhante de falar com os setores, entendeu? De cima para baixo, com palavras duras, com métodos custos. Ela pode ser a ministra, Daniel? Olha, ela deixou uma marca de extrema lealdade ao PT. Principalmente a Dilma, Isso. Exatamente. Ela defendeu com unhas e dentes e até não se importando com o futuro político dela pelo posicionamento, E o que eu estou notando é que o governo eleito está buscando isso, Alex. Ele está buscando as pessoas que são leais à ideologia do PT. Isso está me dando medo. Está me dando receio do que pode acontecer com esse país nos próximos 4 anos. Ao contrário do que foi lá atrás, onde houve uma preocupação muito grande em tentar botar representações mais efetivas da sociedade, né, amigo? Não, aquilo foi só para ganhar a eleição. Para governar, então eles sinalizaram que o núcleo ortodoxo e catedrático da macroeconomia do antigo PSDB estavam com eles, que os banqueiros e os empresários estavam com eles. Isso aí para ganhar a eleição, para passar uma imagem de menos radicais para ganhar a eleição. Passada a eleição, eles estão recorrendo ao núcleo duro e ortodoxo e extremamente leal do PT nessa visão socialista que eles têm de governar e que a gente sabe que é catastrófico. E o que a gente tá vendo também, Daniel, dentro daquilo que a gente falou ali, é um Lula se achando, né? Então ele tá acima do bem e do mal. Ele tá acima do PT, inclusive. Extremamente arrogante, prepotente e despreocupado com qualquer opinião pública ou midiática. É impressionante isso. E mudou tanto também da campanha pra cá, que eu vou te dizer uma coisa, a unha dele vai ter que ser cortada em breve, hein? Nunca me enganou, Alex. Nunca me enganou. Já disse aqui, já disse em outros lugares, em outras oportunidades. Nunca votei, não voto e nunca votarei. Nunca me enganou esse discurso paz e amor. Discursinho. Passou atrás dos bastidores, na coxia, como a gente fala, no teatro, entrou pra coxia, é outra pessoa arrogante, prepotente e socialista. Ô Daniel, nosso tempo que se foi, mais alguma coisa daí, meu irmão? Só preocupado um pouco com os nossos amigos produtores rurais, Alex, com as notícias que estão vindo da Argentina com relação à seca e com os relatórios meteorológicos internacionais que ainda mostram a probabilidade de 75%
85% a 85% de laninha nesse novembro e nesse dezembro. O plantio na Argentina está parado de milho e de soja. Existem previsões de chuva para esse final de semana e para a próxima semana, que está sendo muito esperado, mas já aventa a possibilidade de abandonar áreas de plantio caso essas chuvas não sejam suficientes. 35% de quebra no trigo, viu, Daniel? Na Argentina. Exatamente. E eu vi essa semana algumas notícias de algumas poucas regiões aí no Rio Grande do Sul também se queixando de um pouco de falta de umidade e com paralisação em algumas áreas bem pontuais de plantio de arroz já. E a gente sabe que a gente teve nos 2 últimos anos uma quebra de safra muito relevante aí no sul por causa do Laninha, e seria o 3º ano consecutivo de Laninha. E ele se manifesta exatamente agora, em novembro e dezembro. Então, essa semana começou a chamar a atenção, até mudei algumas estratégias aqui na compra de um insumo fundamental aqui para uma empresa que eu assessoro. E estamos ligando o radar. Recebi um boletim do RoboBank, do serviço de inteligência do RoboBank, onde está ligado o alerta para o Laninha, que pode mudar aí. Então, ficaria essa dica para a gente, ao longo da semana, se munir do máximo de informação e quem sabe na semana que vem a gente fazer um debate sobre isso, Alex. Vamos sim, vamos pegar os dados e vamos trazer pro pessoal, porque isso aí é preocupante. Quem tá te mandando um abraço aí é o Sidney Soares, teu admirador aí dos teus comentários dos sábados. Eu também quero enviar um grande abraço pro meu amigo Sidney Soares. Nos conhecemos das Casas Velhas. Muito obrigado, não só ao Sidney, mas a você, a todo o povo gaúcho, que sempre me trata muito bem. Sempre digo isso, Alex. É um estímulo muito grande para a gente, nesse tempo difícil, nesses dias a dias aí que a gente vem vivendo, seguir firme no nosso propósito, nem que estejamos gota d'água no oceano, mas tentar trazer de alguma forma alguma análise, alguma interpretação dos fatos que tragam um alento aí para os produtores rurais e para o agronegócio. Qualquer forma de manifestação deixa a gente muito contente. Você sabe disso. Você sabe é verdade, com certeza. O ouvinte não tem ideia, às vezes, quando ele dá um retorno para a gente, ele não tem ideia do quanto significa isso, né? Porque você sabe que quando o pau vem de cima para baixo, machuca, né, Alex? Você sabe disso. Você tá aí na frente aí, você é o para-choque do caminhão, né? Tudo bate em você, né? Então, quando alguém passa uma cera e dá uma polidinha, você fica contente, né? Porque é aquele negócio, né? Tu dá 50 acertados. Se der meia errada, o pau come. É assim, não adianta, é a lei, né? Exatamente. Um abraço, meu amigo velho. Obrigado, fiquem com Deus a todos. Não vamos esquecer que o bem vence sempre o mal, por mais difícil que seja, por mais obscuro que seja o nosso futuro, mas o bem sempre vai vencer o mal, Alex. Vamos, que a tendência de tudo é dar certo. Vai dar, com certeza.